Glória a Deus. Quando estamos nesse lugar, amém, irmãos? Nós sentimos a presença de Deus. E saber que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vós. Eles estão conosco aqui para juntos adorarmos ao nome do nosso Rei. Louvo a Deus pela vida do Tiago e Matheus. Deus abençoe a todos aqueles que nos visitam nessa noite. Deus possa nos abençoar. A todos os membros desta casa, que o Eterno continue nos abençoando. Antes de nós adentrarmos rapidamente a palavra que o Eterno colocou em nossos corações, eu quero aqui num momento social, a Sarinha pediu para que os irmãos a procurem. O batismo é dia 31 e ainda existem inúmeras pendências quanto ao pagamento. Então procurem nossa emissária, dê a ela um parecer. Eu tenho agora só R$10, eu posso deixar R$10 aí contigo, sabe? E vai se adequando para que no dia 31 todos nós possamos estar juntos lá naquele pequeno sítio. É o mesmo, né, meu parceiro? E juntos estarmos congratulando pelo corpo que está crescendo. Amém? Amém. Dentro das palavras, abra conosco as vossas Bíblias. Livro de Samuel. 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. Foi a palavra que o Eterno colocou no meu coração, já dentro desta casa de oração. Estive por algum tempo essa tarde, buscando a face do Eterno, pedindo uma palavra para as nossas vidas. E já estava até pensando em deixar o pastor Planongueira, Reginaldo, se assim não é comigo, é com alguns obreiros. E por um determinado momento, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu acredito que essa noite é uma noite para mudança também. É uma noite para reconhecermos que não somos nada sem Deus. Diga isso para o seu irmão, diga para ele, você não é nada sem Deus. Você não vai muito longe, Senhor, se Ele não estiver no controle da tua vida, de nada adianta. E há momentos que nós temos que tomar decisão. Diga para o teu irmão, hoje é uma noite de decisão. Tudo dependerá do que você decidir hoje. A continuidade da história da tua vida dependerá daquilo que você decidir nesta noite de hoje. Se é bênção, se é prazer diante de Deus, ou se é maldição. Maldição, muitos interpretam que seria ser maldito, amaldiçoado, mas a maldição no original, ela representa a paga, ou o valor que recebe aqueles que pecam, que transgridem. E talvez ao adentrar esta casa de adoração, você vive debaixo de uma maldição. Ah, pastor, lançar uma palavra de maldição contra a minha vida, não é nada disso, amado. Maldição, isto representa a paga, o salário daqueles que transgridem. E talvez você não esteja vivendo as benesses de Deus, mas é uma noite de decidir vivê-las. Amém? Assim nos registros da palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e trouxeram de volta a arca de Adonai. Eles a colocaram na casa de Avinadab, na montanha, e consagraram seu filho Elazar para guardar a arca de Adonai. Decorreu um longo tempo, desde o dia em que a arca chegou a Kiriat Jearim, 20 anos. E todo o
povo de Israel suspirava por Adonai. Samuel dirigiu-se a todo o povo de Israel e ele disse: se vocês estão tornando para Adonai com todo o seu coração, acabem com os deuses estrangeiros e os Ashtarot que têm com vocês e voltem seu coração para Adonai. Se vocês servirem somente a Ele, Ele os livrará do poder dos filisteus. Então o povo de Israel baniu os Baalim e os Ashtarot e serviu apenas a Adonai. Samuel disse: congregue todo Israel em Mitzpah, e eu orarei por vocês a Adonai. Eles se juntaram em Mitzpah, pegaram água e a derramaram diante de Adonai. Jejuaram aquele dia e ali disseram: temos pecado contra Adonai. Samuel começou a servir como juiz sobre o povo de Israel em Mitzpah. Quando os filisteus ouviram que o povo de Israel tinha se reunido em Mitzpah, os líderes dos filisteus marcharam contra Israel. E quando o povo de Israel ouviu isso, ficou com muito medo dos filisteus. O povo de Israel disse a Samuel: não pare de clamar a Adonai por nós, para que nos salve do poder dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro e o ofereceu inteiro como oferta queimada a Adonai. Então Samuel clamou a Adonai por Israel, e Adonai lhe respondeu. Então Samuel estava apresentando a oferta queimada. Os filisteus avançavam para atacar Israel. Desta vez, porém, Adonai trovejou violentamente sobre os filisteus, lançando-os em tal confusão que eles ficaram paralisados diante de Israel. Os homens de Israel partiam de Mitzpah, perseguindo os filisteus e atacando-os por todo o caminho até Beit-Car. Amém? Amém. Queridos, acredito que essa palavra ela é bem conhecida da parte de muitos daqueles que aqui estão nessa noite. Muitos conhecem esta passagem bíblica apenas da frase ou da citação que diz Ebenezer, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Mas olhar para esta passagem bíblica, nós temos que atentar à realidade na qual o povo de Deus estava vivendo. Uma realidade que, ainda que parecia a presença de Deus estar tão perto deles, a verdade que eles estavam vivendo era que Deus estava bem longe deles. Existiram guerras entre o povo de Deus e outros povos, na qual eles sitiaram o povo de Deus e levaram embora a arca de Adonai, a arca do Deus Todo-Poderoso. Mas aqui nós vemos que a arca está com eles. Mas parece que a presença de Deus não é dentro deles. E muitas das vezes esta realidade é que nós vivemos. Nós viemos até a igreja. Nós dizemos estar juntos e ligados com Deus. Mas na realidade, estamos sendo subtraídos. Tem pessoas que entraram aqui esta noite vivendo uma realidade de que professam, dizem estar perto dele, mas estão vivendo uma vida de subtração, de diminuição, estão vivendo uma vida de divisão. E a palavra que nós fizemos menção esta noite diz que Samuel, ao perceber, ele se levantou e se colocou como juiz diante de Israel. Ele alerta o povo e diz: é bem verdade. Vocês querem voltar para o Senhor. Vocês estão tendo a atitude de voltar para o Senhor. Mas os seus corações ainda estão divididos. Vocês não sabem quem adora. Vocês não sabem a quem realmente vocês se entregam. E durante o decorrer deste culto esta noite, o Espírito de Deus ele pôde falar em meu coração acerca desta verdade. Que adentraram pessoas aqui esta noite com o coração dividido. Não sabem se entregam verdadeiramente a sua vida por completo a Deus,
desagradará a outro ou vice-versa. Não tem como dizer ser servo dele e continuar fazendo o que você está fazendo. Não tem como querer receber a bênção de Deus e continuar levando uma dupla identidade. E quando Samuel chega como juiz diante do povo de Deus, ele diz: chega, tome uma decisão. Eu acho interessante, meus irmãos, porque eles trouxeram a arca de volta. A arca da aliança representa a presença de Deus. Mas durante 20 anos, diga comigo, 20 anos. 20 anos. Eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Eu não consigo compreender, amados, ter a presença de Deus, ser amigo dele, e ser 20 anos oprimidos pelo adversário. E talvez você adentrou aqui essa noite com o mesmo sentimento. Ou achando estar tão perto dele a ponto de não sofrer as acusações, os apertos que você tem sofrido. Mas existem particularidades que talvez nem todos sabiam que Samuel tinha ciência. Mas ele olhou para o povo de Israel e disse: eu sei que vocês ainda guardam ídolos, imagens que não eram para vocês adorar, que vocês precisam se desfazer dela hoje, se vocês quiserem ver o sinal de Deus. Eu não sei do que você precisa se desfazer essa noite, mas você sabe. Talvez o Eterno não quis revelar a mim essa noite o que é que cada um essa noite precisa se desfazer, lançar fora, tirar do arraial. Mas você que adentrou esta casa de adoração e vivendo este cerco, este sítio dos filisteus, esta investida, este sufoco, diga para o teu irmão: não era para você estar vivendo tudo isso. Não era. Não era para você estar sendo subtraído, não era, amado. Hoje foi mencionado aqui para nós que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançariam. E cientes disso, dessas bênçãos, registradas no livro de Deuteronômio, interpele ele, teu irmão, pergunte para ele. Quantas bênçãos já te alcançaram nesta semana? Quantas bênçãos já te alcançaram neste mês? Pergunte a ele neste ano de 2013, que existem inúmeras e inúmeras campanhas. Mas foram as bênçãos que te alcançaram. Porque eu não preciso fazer campanha para a bênção me alcançar. Você não precisa fazer campanha para a bênção te alcançar. Você só precisa obedecer. Você pode dizer isso para o irmão, diga para ele: somente obedecer. Obedecendo a bênção te alcança. Diga para ele: é fácil alcançar a bênção, ser alcançado por ela é fácil. É só obedecer. Mas há momentos que parece que servir a Ele cansa. Há momentos que parece rotina. Há momentos que nós queremos ver uma experiência nova, respirar outros ares. Ainda que nós pensamos que o fato da arca estar perto, a presença dele está conosco, ele não está mais presente. E que o Espírito de Deus me fez entender para esta noite é que ele quer voltar a reinar sobre a tua vida, sobre a tua história. Porque existe uma mudança de história para a minha vida e para a tua vida hoje.
Mas isso depende de você. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga para ela, só depende de você. Eu não sei o que você tem que abrir mão essa noite. Pastor, eu aceito qualquer coisa, mas eu não aceito o fato de eu ter que ir até ela e pedir perdão. Pastor, eu aceito qualquer coisa, mas eu não aceito o fato de desfazer algo que eu já comecei. Pastor, eu aceito qualquer coisa menos desfazer desta amizade, porque eu amo muito essa pessoa. Eu não aceito desistir deste namoro porque ele é tudo para mim. Eu não vou deixar de ir lá, pastor, porque faz parte da minha história. Mas aquele dia, Samuel disse: tome uma decisão. Escolha. Porque será definitiva a tua escolha. Porque enquanto ele falava com o povo, houve rumores na terra. Eles disseram: os filhos de Israel estão se unindo e estão pedindo para que Samuel faça uma oferta. E a palavra de Deus nos diz que Samuel, então, ele começa a orar e pedir para o povo de Israel. E foi proclamado um jejum. E é esse o jejum que Deus ama. Este é o jejum que a Bíblia ensina e que Deus aceita. Jejum, amado, não é para receber bênção. Esqueça isso. Nunca foi. Jejum é para voltar à intimidade com Deus. Porque quando eu jejuo, eu me anulo. Quando eu jejuo, eu esqueço que eu tenho alguma coisa, que eu sou alguém, que eu preciso de algo. Eu esqueço que eu fui alguém, que eu sou alguém. Quando eu faço jejum, eu me anulo. Eu peço para que Ele dê acesso, para que eu retorne. E a palavra do Eterno nos diz que naquele dia, e olha que coisa linda, foi feita uma oferta de sacrifício para perdão. Aqueles que estiveram aqui no nosso culto de doutrina vão se lembrar. Eu posso imaginar, irmãos, Samuel estendendo a sua mão sobre um cordeiro e colocando sobre a sua cabeça, transferindo a culpa de Israel para aquele animal, dizendo: Adonai, perdoa esse povo. Eu começo a imaginar Samuel arrancando toda a pele daquele animal, eviscerando aquele animal e dizendo a Adonai: Adonai, era para ser era para ser eles, mas como sinal de sacrifício, de arrependimento, aceite. Aceite como pagamento da nossa dívida, Senhor. Eu começo a imaginar como o povo se sentiu constrangimento, que foi aquele dia em que Israel todo se deparou diante de Samuel e viu aquele sacrifício, dizendo: Senhor, era para sermos nós. Mas mais uma vez, Senhor, nos perdoa. E como é notável, parece que quando mais perto queremos nos achegar de Deus, parece que a prova mais apertada fica. Já parou para perceber que quando você quer voltar ao caminho do Senhor, parece que mais pessoas se levantam para fazer com que você retroceda e que você não viva uma intimidade com Deus. Enquanto este povo está vendo o sacrifício sendo realizado no altar, alguém, sempre tem alguém. Falei: os filisteus estão vindo. E muitas das vezes queremos desistir de retornar para o Senhor, com medo
Medo de perder mais uma vez. Medo de não ficar firme mais uma vez. Medo de ser saqueado. O Espírito de Deus, ele me faz entender que existem pessoas aqui esta noite que têm medo. Como assim, pastor? Medo. Medo de voltar àquela intimidade. Porque não sabe se vão suportar e vão aguentar trilhar novamente aquele caminho que ele trilhava anteriormente. Que não sabe se haverá aquela mesma comunhão, estão preocupados com o que irão falar de você. Ou de que forma vão te encarar quando você, poxa, fez o que fez, agora quer dar uma de crente de novo. Deus sabe, aleluia. É teu nome, Estava na bagunça até hoje e agora ele quer mudar, ela quer mudar. E foi o que os filisteus promoveram dentro do coração daquele povo, dizendo: opa, peraí, são 20 anos subjugando esse povo, agora eles acham que pode voltar ao Deus deles. E aí houve um brado. Eles disseram: Samuel, continue a orar. Eu vejo Deus essa noite também levantando intercessores. E aos intercessores Deus está ministrando sobre as nossas vidas, dizendo: não cesse, não pare, não desanime, continue buscando, continue orando, porque vai ser através da tua intercessão. Ainda que a pessoa se sinta fraca e tenta retroceder, vai ser por causa de você, não vai ter mais também, vai ser por causa da tua oração, vai ser por causa do teu amor do Senhor. Oh, Espírito da verdade, Ele vai intervir ao teu respeito. Foi um temor muito grande. Coloque a mão em pé, em nome de Jesus. Grande Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que enquanto Samuel sacrificava, eles tiravam água e lançavam no chão. Isso representa humilhação e purificação. Enquanto Samuel esperava a resposta de Deus, porque todo sacrifício era necessário obter, era necessário o sacerdote obter a resposta de aceitação. Então imagine o cenário. Os filisteus estão subindo, Samuel está intercedendo, está sacrificando, o povo está se humilhando, está se santificando, está jogando água no chão e está dizendo: Senhor, perdoa-nos. Ouça a oração de Samuel. E os filisteus estão vindo com fúria para destruir mais uma vez e subjugar mais uma vez o povo de Deus. Talvez o adversário está olhando para você agora, está dizendo: eu vou subjugá-lo novamente. Talvez essa situação que você está vivendo, esse dia chamado hoje, está dizendo para você: não adianta mais orar, não adianta pedir nada para Deus, porque nada vai mudar. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: continue clamando. E a você, intercessor, Deus está dizendo: continue buscando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eles estavam bem próximos. O povo de Israel já estava sentindo o cheiro de mais uma derrota. Assim como muitos corações adentraram aqui essa noite, eles estão sentindo que vão perder mais uma vez. Mas a palavra do Senhor, que não mente, não muda, ela nos diz que o Senhor jamais desprezará um coração quebrantado. E não importa da forma que você se achegou essa noite diante dele.
O importante é de que forma está o teu coração agora. Ele jamais desprezará um coração quebrado. Glórias a Deus. Ele jamais desprezará alguém que se humilha. Aleluia a Deus. Muitas das vezes nós nos humilhamos diante de tantas pessoas, né? Você se humilha muitas das vezes para pedir uma carona, você se humilha muitas das vezes para pedir algo emprestado, você se humilha muitas das vezes para ir até a gerente do banco e falar, poxa, eu estou precisando de dinheiro. Você se humilha para tantas coisas. Muitas das vezes você não tem coragem de se humilhar para aquele que tem o poder de mudar a tua história, de mudar a tua vida. Mas essa noite eu te convoco, assim como Samuel fez aquele dia. Ele disse, se purifiquem. E enquanto Samuel orava, o cerco estava montado. Parecia impossível sair daquela situação. Diga para o teu irmão, parece impossível, né, Renato? Hoje o pastor Claudemir mais uma vez relatou o impossível que Deus fez. Ele ainda faz, diga para o teu irmão, ele ainda faz impossível. Ele faz. Pode parecer impossível. Eu quero abrir um parênteses, certa feita, um homem de Deus, em que revelava todas as artimanhas em que o inimigo buscava contra o povo de Israel. Ele dizia, eles virão pelo leste, eles virão pelo norte, e de repente houve um cerco muito grande contra o homem de Deus. E o moço de Eliseu bateu nas costas dele e disse, Senhor, é impossível sairmos daqui. Homens e cavalos estão cercando toda a região, iremos morrer. E naquele mesmo instante, ele disse, Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja aquilo que tudo quer. Eu quero liberar sobre a vida de pessoas aqui esta noite que creem, que continuam acreditando, para abrir os seus olhos espirituais e ver a comitiva deles, a dispersão ao teu respeito, para te mostrar que você não está sozinho. Que nós chamamos Jesus de hoje, você não está sozinho nessa guerra. Quando existe humilhação, quando existe entrega, nós não ficamos sozinhos na batalha. Glória a Deus. Aleluia. Não é para essa questão segura. Meu Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que eles se uniram. Deus sabe, aleluia. As situações que às vezes é difícil sair sozinho. Então eles se uniram. Eles se uniram. Eles se humilharam diante da vontade. Eu não sei o que precisa mudar na tua história agora, hoje. Mas eu quero te dizer que Ele tem o poder de realizá-lo agora, nesse momento. Você pode sair deste culto esta noite, chegar no teu lar e ver a história toda mudada. Eu não sei como você deixou a tua casa, eu não sei como está a tua família, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas Ele tem todo o poder. E a palavra que nós fizemos menção, ela diz que naquele dia, naquele momento, naquele exato momento, trovejou o Senhor. E disse que foi um ruído tão grande. Oh, aleluia. Foi um estrondo tão grande. Foi um barulho tão grande que acometeu naquele lugar, que a palavra de Deus nos diz que os filisteus ficaram embaraçados, aterrorizados, a ponto de correr sem saber o que estava acontecendo. Eu quero declarar sobre a vida de pessoas que entraram aqui nesta casa. Tem um barulho santo sendo realizado sobre a tua vida essa noite. Mas depende de você, diga meu irmão, depende de você, depende da tua decisão. Depende daquilo que você vai abrir mão para que Ele reine sobre a tua vida.
Você sabe aquilo que você precisa dar, não. E se humilhar. E a palavra do Senhor nos diz que foram erguidas pedras como fundamento, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero que você entenda este até aqui. Porque a condição que eles estavam não era de socorro, não era de ajuda. A verdade que eles estavam vivendo não era para o Senhor, não era para adorar e estender as mãos e resgatar. Era para eles morrerem e serem subjugados. Mas ao se humilhar, entenda isso essa noite, amado. O Senhor ouviu. Diga para o teu irmão, Ele pode te ouvir hoje. Ele pode te ouvir hoje, irmão. Ele pode te ouvir hoje. Ele pode te ouvir hoje. E eles expressam a seguinte verdade até aqui. Porque não merecíamos. São 20 anos sendo subjugados. São 20 anos com a arca perto, mas nós estávamos longe dele. Mas ele nos viu. Ele se atentou para nós e mesmo não teve condições alguma de ser ajudado. Até aqui nos ajudou. É a mesma coisa de talvez para que você entenda melhor, isso fixe dentro do teu coração. Talvez alguém que está dentro de uma balada curtindo, apavorando, bebendo todas, e o Senhor pega e dá um livramento de alguém que compra água e diz: eu vou te matar agora e faço o disparo. E não sai do projeto. E você fala: nossa, até aqui o Senhor me livrou. Você pode entender isso? Talvez você está vivendo uma vida absoluta. Então, para nós, há momentos que nós sabemos que não merecemos nada. Há momentos que nós entendemos e compreendemos que se Deus não intervir e não nos ajudar, está tudo bem, porque você não merece. Naquele dia houve essa confissão. Eles disseram: até aqui. Oh, aleluias. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero liberar essa verdade sobre a tua vida esta noite. Eu não sei o que você está vivendo, de que forma você chegou aqui, mas até aqui o Senhor irá te ajudar, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, mas depende de você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Nossa, eu quero dar com você. Naquele dia, eles se anularam. Em jejum eles estavam dizendo que eu não vivo mais, mas que o Senhor vive mais. Glória a Deus. Jejum é um caminho de retorno. Oh, aleluia. Pois é um caminho de humilhação. Quando parecia que tudo estava acabado, o Senhor trovejou dos céus. Quero profetizar que há milagre da tua vida ainda hoje. Talvez você nem acredite mais no milagre, mas o Senhor nos trouxe aqui para liberar esta palavra profética. De que ainda existe uma saída, ainda existe uma história para a tua vida, e uma história muito além daquilo que você pensa ou imagina. Mas depende de você, depende da sua decisão hoje, uma decisão de mudança. Eu quero que você se humilhe diante de Deus, não de nós. Sejam pés, ajoelhados, da forma em que o Espírito tocar no teu coração, que você faz.
Porque há momentos que nós temos que reconhecer aquilo que somos e da maneira que estamos. Há momentos que nós temos que encarar que não passa de um fingimento, de que a arca está perto, mas a presença dele não existe mais. É momento de chamar a presença dele de volta. Você pode fazer isso nessa oração. Você pode chamar a presença dele de volta, porque se a presença dele for contigo, amado, é impossível perder esta batalha. Se ele estiver contigo, é impossível você deixar de viver e experimentar a obra e o milagre de Deus sobre a tua vida. Eu te convido, eu te proclamo, eu te convoco a chamar a presença dele de volta. Em humilhação, em súplica, em lamento, em reconhecimento das condições que você está. Porque até aqui ele pode te ajudar. Você pode levar a sua voz em oração neste momento. Você pode fazer isso. Você pode chamar a presença dele de volta. Você pode se humilhar na presença dele. Oh, aleluia. Pai, nós te adoramos essa noite. Te adoramos porque tu és bom. E a tua palavra nos faz entender, assim como os sábios interpretam, que a sua bondade excede os seus juízos. E talvez merecíamos, ó Senhor, sermos afligidos pelo adversário, mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e a tua palavra nos diz que jamais o Senhor desprezará um coração contrito, um coração que se humilha diante da tua presença, Deus. Eu te faço meus pedidos essa noite. O meu primeiro pedido é: continue ouvindo a voz daqueles que intercedem e operam na mudança. E o segundo pedido que eu te peço essa noite, Senhor, é: ouça a voz daqueles, ó Pai, que estão longe e estão clamando pela tua presença mais uma vez. Porque o Senhor pode mudar esta situação. O Senhor pode mudar esta história. O Senhor pode bradar nos altos céus e romper na terra um brado terrível e impetuoso, para que todos saibam que o Senhor está no controle. Para o glória do teu nome, eu te peço essa noite, faça o teu milagre. E que isto seja um marco. Eu quero profetizar um marco na vida dos teus filhos essa noite. Marque a vida deles essa noite, Pai. Que pessoas que entraram aqui saiam deste lugar marcados pela tua presença e pela tua intervenção, ó Deus. Eu quero liberar, Senhor, uma palavra de um cessar, ó Senhor, de um findar, de um julgamento e de um subjugar filisteu contra a vida do teu povo que te serve, que te adora, que se humilha diante de ti, ó Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte, Senhor.